Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgia plástica, em especial cirurgia plástica do rosto, aliás, eu vou falar uma coisa que faz tempo que eu não faço. Se você gosta desses vídeos, se inscreva na nossa página, compartilhe os nossos vídeos, dê um like, isso é importante pra gente. Vamos falar de um assunto que ninguém gosta de falar, que é quando a cirurgia não dá certo. Bom, quando a cirurgia não dá certo, precisa definir primeiro o que é não dar certo. Existem cirurgias que o paciente fica insatisfeito. Da parte do médico, ele acha que o trabalho dele foi fantástico, que está muito bom, mas que o paciente tem uma insatisfação. Essa insatisfação pode ser uma insatisfação pertinente ou não pertinente. Quer dizer, tem pessoas que têm um grau de cobrança, que exige uma perfeição tal que pode fazer com o melhor médico do mundo que não vai ficar feliz, né? Então, por isso é muito importante, antes da cirurgia, se estabelecer exatamente o que vai ser feito e o quanto o nariz vai ser modificado, para que isso possa ser confrontado depois com o pós-operatório. Obviamente, se o médico prometer que vai fazer um nariz que nem o nariz de uma superstar qualquer aí, e não conseguir fazer, bom, azar dele, que prometeu uma coisa que ele não conseguiria fazer. Mas a maioria das vezes o médico, ele é bem preciso, quer dizer, o teu dorso é alto, eu vou abaixar, o teu nariz é baixo, eu vou levantar, a sua ponta é mal definida, eu vou definir, então, quer dizer, ele especifica bem, e inclusive ele deve fazer isso, escrever aquilo que ele pretende fazer, aquilo que pretende modificar, e se possível até quanto ele pretende modificar. Mas, mesmo assim, existe um grau razoável de insatisfação por parte dos pacientes e esses são as coisas mais difíceis de você resolver no pós-operatório, porque existem coisas que às vezes não são conciliáveis, enfim. Obviamente, existem aquelas cirurgias onde o cirurgião não consegue atingir o objetivo, quer dizer, ele propõe uma coisa e não consegue. Seja porque houve uma dificuldade técnica, seja porque o nariz do paciente não ajuda, seja porque o nariz do paciente no pós-operatório evoluiu de uma forma não adequada. Então, fez um calo ósseo, fez uma fibrose, o cirurgião colocou um enxerto, esse enxerto foi reabsorvido, quer dizer, existem uma série de coisas que podem acontecer no nariz, ou na orelha, ou na pálpebra, que são dependentes da reação do organismo da pessoa àquilo que o cirurgião fez. E isso muitas vezes é imprevisível, é imensurável, não tem como você tem que, na verdade, esperar, se acontecer, tentar resolver isso, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que está me tirando o sono, que é um caso que eu fiz uma rinoplastia numa paciente, que na hora da cirurgia eu achei que tinha ficado fantástico, ficou bom, achei. Mas essa paciente desenvolveu 2 pontinhos de necrose no nariz. Isso é uma coisa que pode acontecer na pele, porque quando você faz uma rinoplastia, em especial uma rinoplastia aberta, você está mexendo num retalho, quer dizer, você está levantando a pele e esse processo faz com que a pele sofra. A grande maioria dos pacientes, a grande maioria, suporta bem esse tipo de manuseio, mas alguns pacientes não, quer dizer, alguns pacientes têm uma pele que tem uma circulação um pouquinho mais deficiente e não tem como você saber previamente isso e a pele sofre. E às vezes forma pequenas áreas de necrose, pequenos pontos, que em geral, com você tratamento, você consegue melhorar, às vezes consegue até fazer desaparecer, mas não é uma coisa ideal, né? Mas não é uma coisa que dependa do médico, é uma coisa que acontece independente da vontade do cirurgião, da técnica que ele usou, etc. Uma outra coisa que infelizmente é muito comum é quando você faz uma rinoceptoplastia, ou quando você faz uma orelha de abano, que você tem que mexer na cartilagem. Cartilagem, já falei, cartilagem tem memória, quer dizer, você põe a cartilagem no lugar, ela tende a voltar para onde ela estava. Isso irritantemente acontece. Não porque o cirurgião não usou a técnica correta, mas porque naquele caso a paciente tem uma cartilagem que é mais forte do que o habitual, e aí às vezes você tem que intervir 1, 2, eu já tive casos que eu tive que intervir 3 vezes no paciente por causa de uma cartilagem que se recusa a ficar naquela posição em que você colocou.
Então, existem algumas coisas que são totalmente imprevisíveis, como reações inadequadas, existem dificuldades técnicas que às vezes você tem que corrigir com uma, duas vezes um procedimento, os famosos retoques, mas podem existir erros médicos, lógico. E os erros médicos, eles são classificados em 3 categorias: negligência, imperícia e imprudência. Negligência, por exemplo, é aquele médico que não acompanha o paciente no pós-operatório, que não faz um curativo legal no pós-operatório, que não está disponível para o paciente no pós-operatório. Quer dizer, ele é negligente com o paciente. Ele operou, e aí o paciente que se dane, né? Então, isso você pode caracterizar uma negligência e pode ter problemas em função disso, né? Eu já vi paciente, por exemplo, que fez orelha de abano e que o médico colocou aquela faixa e tirou a faixa depois de 2 semanas. Bom, um pedaço da orelha estava necrosada porque estava apertada demais. Quer dizer, isso não pode, isso é uma negligência mesmo, não pode acontecer esse tipo de coisa. Imperícia é quando o cirurgião se põe a fazer uma coisa que ele não está adequadamente treinado. Então, um cirurgião que não foi treinado para fazer, por exemplo, rinoplastia e se mete a fazer rinoplastia, ele pode conseguir um resultado ruim, não por essas coisas antes que eu falei antes, mas porque a técnica que ele usou, ele não sabia usar. Então, pelo fato dele não saber usar a técnica, o resultado ficou ruim. Isso é imperícia. E imprudência é quando, por exemplo, o cirurgião inventa, eu vou, sei lá, inventa uma coisa, inventa uma técnica, inventa um procedimento que não está consagrado, né? E em função de não estar consagrado, você tem resultados ruins com relação a isso. Então, dentro dessas 3 categorias, você pode, então, afirmar que um médico teve uma culpa, digamos assim, no mau resultado. Mas, para ser bem sincero, a grande maioria das vezes não é isso que acontece. A grande maioria das vezes são fatores que não estão na mão do cirurgião, quer dizer, fatores que ele não controla, né? E má evolução dos quadros. Não tem como você querer que todo o processo seja evolua de forma correta. Eu já fiz mais de 3.000 rinoplastias, não tenho 3.000 resultados bons, eu tenho muitos resultados bons, muitos resultados ótimos, alguns resultados mais ou menos. Eu tenho vários resultados que eu não considero bom, porque não evoluiu de forma como eu queria, né? Agora, o importante, isso é fundamental, sempre existe alguma coisa que você pode fazer para melhorar. Mesmo aquele caso que é um caso ruim, você pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, o acompanhamento, a atenção do médico, o médico estar disposto para o paciente, tentar fazer alguma coisa, tentar reoperar, tentar fazer retoque, são coisas fundamentais, porque sempre é possível alguma coisa você melhorar. Uma vez eu fiz uma cirurgia, uma rinoceptoplastia, com perdão da palavra, ficou uma bosta. O nariz da mulher ficou muito ruim, ficou torto. E o problema foi o seguinte, ela perdeu o convênio. E eu tinha feito pelo convênio, e eu queria reoperar ela, mas ela não tinha condições de reoperar, porque ela ia ter que pagar a parte hospitalar. E eu sei que eu acompanhei essa senhora durante um tempo, e depois acabei perdendo o contrato dela. E depois de um tempo, depois de uns 6 anos por aí, essa paciente me procurou no consultório novamente e falou: agora eu tenho um convênio, agora a gente pode tentar fazer e tal. E ela tinha desenvolvido um tique nervoso horrível por causa do nariz, porque ela ficava puxando o nariz. Era uma coisa medonha. Ela sofria muito e eu fiquei profundamente tocado com isso. Eu falei: não, vamos tentar, vamos operar de novo, vamos tentar fazer uma revisão e tal. E eu tive a aventura de operar essa mulher, fiz uma técnica aberta e ficou bom. Ficou tão bom que quando ela voltou no pós-operatório, um pouquinho mais tardio, lá de 30 dias, eu quase não reconheci ela, porque ela tinha se modificado toda, ela tinha se autovalorizado mais. E eu lembro que ela falou para mim: doutor, agora eu tenho um nariz.
Então, assim, a gente nunca pode desistir, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar o paciente, né? O que a maioria das vezes acontece, sinceramente, é que o paciente desiste da gente. Aí também não tem muito que a gente possa fazer.